Olá visitante, saudações. Seja bem-vindo. Em continuidade à série de vídeos da obra intitulada Iniciação Esotérica, hoje, com o quarto vídeo, apreciaremos o tema Meditação e os Corpos Energéticos. Primeira parte, com os tópicos: conhecimento das correntes astrais, a concentração ativa, armadilhas astrais, o desconhecimento do karma astral, o desdobramento da consciência, as características raciais. Visite a playlist Iniciação Esotérica, Fundamentos, que contém assuntos muito interessantes. Confira! Capítulo 24. Perigos para o corpo astral. Conhecimento das correntes astrais. Quando um bisonho estudante da ciência esotérica começa a praticar os exercícios, que muitas vezes são oferecidos ao público, por livros que não deveriam ser colocados ao alcance de qualquer pessoa, ele ignora completamente o seu passado, por não possuir conhecimento de ocultismo, colocando-se nas mesmas condições do curioso desconhecedor de eletricidade, que se põe a fazer ligações com fios de alta tensão, sem a proteção sequer de uma luva de borracha. Mas, se tivesse a mínima ideia das correntes astrais e dos seus centros de atração, a que ficaria enormemente exposto, ele se absteria e até se recusaria a iniciar praticamente qualquer exercício de ocultismo. O plano astral já foi descrito anteriormente, quando falamos sobre o karma, e dissemos algo sobre as correntes astrais que envolvem o investigador que se arvora em investigar tal mundo, sem possuir, ainda, mente educada e forte, capaz de discernir e dominar as influências adversas ali existentes. Somente depois disso é que o estudante pode fazer suas investigações astrais mais a coberto de perigos. Sendo a matéria mental mais sutil e mais poderosa, ao aplicá-la destruirá as influências malignas de origem astral ou física, não só vencendo as dificuldades ali encontradas, como também destruindo elementais nocivos. Poderá, então, se tornar um auxiliar invisível, apto para esclarecer entidades astrais perturbadas ou as que consciente, ou inconscientemente, aproximam-se de criaturas do mundo físico. A concentração ativa. Infelizmente, o plano astral atrai mais facilmente as pessoas mentalmente fracas ou passivas, e as que são, no dizer comum, astralizadas, isto é, criaturas cuja excessiva vibratilidade astral lhes domina o físico e o mental, e, portanto, têm a consciência mais funcionando no mundo astral. Basta um pouco de tranquilidade física, ou o uso de qualquer entorpecente, por insignificante que seja, para que elas imediatamente se desprendam do mundo físico e focalizem a consciência no mundo astral. São os psíquicos comuns. Sua concentração é totalmente passiva, e são incapazes de se concentrarem numa atitude de mente ativa e silenciosa, sem a interferência da imaginação. Nesta hora é bom lembrar que a concentração passiva provoca um afastamento total do duplo etérico, sem a proteção da mente, ao passo que a concentração ativa é uma espécie de atenção focalizada em um ponto fixo, com o duplo etérico mantido em seu lugar e a mente silenciosa, mas presente. Isto só pode acontecer quando o estudante sabe o que está fazendo. Armadilhas astrais. Geralmente o psíquico se sente atraído pelas coisas ocultas. Embora outros o julguem um doente, ele pode se constituir numa bênção para muitos. Se para alguns o psiquismo traz sérios prejuízos, para os que se dispõem a estudar o assunto, em vez de se satisfazerem com um mero empirismo, pode-se afirmar que eles são privilegiados e já estão meio caminho andado na senda esotérica. Mas se alguém se entrega à prática desse tipo sem qualquer conhecimento prévio ou exercícios adequados, poderá ser preso em armadilhas astrais, a ponto de perder uma existência útil e retardar sua evolução espiritual. Como desconhece o seu karma astral passado, não sabe até onde pode ir o perigo deste treinamento, sendo possível encontrar no caminho um inimigo oculto desejoso de persegui-lo, ou algum falso guia que o iluda no resto da existência. Tudo é possível neste mundo de ilusão. Ali há flor e espinho, há luz e treva, há paz e alegria, ao lado de tempestades kármicas, que, se desencadeadas, inibem o cérebro humano para uma vida inteira. Além do karma da vida presente, formado por ocorrências presentes, existem os karmas do passado, que a lei sempre sábia e perfeita deixou adormecidos durante a presente encarnação, porque o estudante não teria a possibilidade de esgotá-lo.
Além disso, o desenvolvimento prematuro de certos poderes rasgaria o véu da consciência física protetora, deixando a alma entregue a si mesma, sem a necessária proteção. Por isto, todos os instrutores espirituais ocultaram os ensinos esotéricos às multidões, reservando-os apenas aos discípulos. O desconhecimento do karma astral. Quando um indivíduo, em vidas anteriores, desenvolveu poderes anormais, utilizando-os na magia negra, nesta existência esses poderes permanecem adormecidos. E como presentemente ele ocupa corpos pertencentes a uma nova sub-raça, a quinta, cujo objetivo é desenvolver a mente, o crescimento mental, por sua própria natureza, lhe anula os poderes psíquicos, mantendo-os em equilíbrio, o que é útil à sua evolução. O desconhecimento do karma astral pode levar o ser humano a forçar um portal que a sabedoria da lei mantinha cerrado. Os psicanalistas consideram a manifestação da energia criadora material como realidade fundamental, e sendo materialistas jamais conseguirão a sublimação dessa energia numa manifestação superior. E a menos que se situem nos níveis superiores da consciência, não poderão auxiliar seus enfermos a realizar a sublimação, mas os arriscarão a libertar certos complexos, que graças à sabedoria da lei estavam ocultos. Por isto, J. J. Vanderleel diz em seu livro O Fogo Criador, a única pessoa capaz de realizar, com segurança, a obra que os psicanalistas tentam tão cegamente, é o mestre da sabedoria ao instruir seu discípulo. Só ele sabe como descobrir os skandhas, os complexos ocultos do discípulo, observar o trabalho de transmutação. Embora a psicanálise seja de valor no tratamento das anormalidades psíquicas, é insuficiente para lograr a consumação final da evolução humana. Conforme vimos, a meditação deve ser inteligente, porque o ocultismo é ciência e não prece comum, em que o devoto se dirige ao seu santo preferido, pedindo algo sem estabelecer maior ligação com os planos superiores. O desdobramento da consciência. A oração comum é um conjunto de palavras criando uma forma mental que, segundo a sua intensidade, atrai o protetor ou o santo invocado. Outras vezes, o pedinte recebe dele uma inspiração, ou sugestão, que o auxilia a resolver o seu problema. As meditações ocultistas, ou os exercícios ascéticos, têm por objetivo desdobrar a consciência do estudante, transferindo-a para mundos mais sutis, onde as vibrações são diferentes, e ali ele vai encontrar flores e espinhos, poderes e perigos. É muito diferente o indivíduo retirar sua consciência do plano físico e ir atuar em mundos para ele desconhecidos do que ficar passivamente orando, com a consciência ligada a este mundo, esperando através da prece que os habitantes do outro mundo venham auxiliá-lo. A ciência oculta exige do estudante muito mais do que a prece comum. As características raciais. As características raciais requerem também certas regras específicas, e, por este motivo, o homem nasce em determinada época, pertence a determinada raça ou nação, e a certo grupo familiar, cujas características especiais herda. E, assim, também cada cidadão é que deve dirigir suas meditações de maneira a intensificar as virtudes e anular os defeitos. As regras básicas para a meditação, ou qualquer exercício de yoga, visando o desenvolvimento dos poderes ocultos do homem, são comuns em relação à ética e à moral, porém os detalhes dos exercícios práticos devem adaptar-se a cada indivíduo em particular. Por isso existem várias espécies de yoga, cada uma atuando mais diretamente sobre certos centros de desenvolvimento individual. E na verdadeira escola oculta o estudante é posto sob a observação durante um estágio, no qual ele estuda, experimenta e investiga qual das yogas melhor se enquadra ao seu temperamento, antes de optar por uma em particular. Vê-se, pois, que não se deve iniciar qualquer prática de yoga sem que, primeiramente, se conheça a si próprio e procure investigar, e por uma autoanálise descubra o seu tipo particular e o seu raio egóico. Muitas vezes existe uma espécie de desajuste entre a personalidade e o ego, e melhor será que os exercícios sejam praticados segundo as necessidades da personalidade, para que ela melhor se ajuste ao ego e este possa fazer dela um útil instrumento seu. Por enquanto ficamos com estas reflexões.
Até o próximo vídeo, quando abordaremos o tema meditação e os corpos energéticos, segunda parte, perigos para o corpo mental. Não esqueça de visitar a playlist Iniciação Esotérica, Fundamentos, onde encontrará assuntos muito interessantes. Veja os títulos na descrição deste vídeo. Obrigado por sua companhia, nesta caminhada em busca do conhecimento e da evolução interior. Grande e fraternal abraço estoico. Fique na paz e proteção divina. Sérgio Furtado.